Olá! Este vídeo tem a intenção de explicar resumidamente o que é a análise dos sonhos. Porém, antes vamos entender um pouco sobre a vida e obra de dois que talvez sejam os maiores teóricos dessa abordagem. Sigmund Freud iniciou sua participação nos estudos psíquicos em 1895, quando junto a Joseph Breuer escreveu o livro Estudos sobre a Histeria. Em seus relatos, a histeria era vista como uma doença de difícil compreensão pelos médicos da época, pelo fato de seus episódios irem e virem aleatoriamente, e por não apresentarem nenhuma causa anatômica. A new patient, Herr Professor. Hysteria. Who admitted this patient? I did, Herr Professor. Are you ignorant of my rule barring so-called hysterics from my department? I'm blind, Herr Professor. I can't move my legs. Gentlemen, I shall use this occasion to enlighten you as to the true nature of hysteria. Be quiet. This woman claims to be suffering from paralysis of the left leg. In a genuine spastic paralysis, the leg would not be so inflexibly rigid. Gentlemen, our paralytic is putting on an exhibition more suited to the Folks Theatre than to a bed in my ward. Her symptoms have been deliberately assumed with the purpose of attracting attention, gaining pity, and escaping the responsibilities of life. Ele também incorporou à sua teoria conhecimentos absorvidos de alguns filósofos, principalmente de Platão e Schopenhauer. Freud organiza em seu corpo teórico dados já conhecidos na época, como a ideia de que a mente era dividida em três partes: as funções que lhe cabiam, as personalidades que nasciam de cada categoria e a catarse. Freud inicialmente usava do método hipnótico, como Breuer, para realizar seus tratamentos. Porém, com o tempo, concluiu que o contato com os sentimentos que o trauma causara facilitava a identificação da resistência do paciente em relação a essas lembranças, e assim os sintomas começavam a desaparecer. Esse contato não necessariamente deveria ser realizado com o paciente hipnotizado. Freud descobriu um método no qual nomeou de método de associação livre, que consistia em conversar com o paciente e esse lhe falaria tudo o que lhe vier à mente. Os trabalhos de Freud, com o tempo, foram se alastrando, algo que despertou o interesse de vários estudantes da época. Um dos mais famosos seria o jovem Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, nascido no dia 26 de julho de 1875, na cidade de Kressel, na Basileia. Sua família era muito religiosa. O pai e outros parentes eram pastores da igreja luterana, o que justifica o interesse precoce de Jung pela filosofia e pelo espiritualismo. Muitos dos temas desenvolvidos por Jung brotaram de suas próprias experiências pessoais. Isso fica claro em sua autobiografia, Memórias, Sonhos e Reflexões, publicada em 1961. O psiquiatra suíço vivenciou constantemente os sonhos marcantes e a visão de imagens mitológicas e espirituais, passando então a nutrir um grande interesse por mitos, sonhos e religiões, do ponto de vista psicológico. Ele também experimentou a ocorrência de manifestações parapsicológicas, o que suscitava em sua inteligência questionamentos cada vez mais frequentes. Jung se dividia entre a persona social, que se expressava no meio familiar e na sua performance pública, e o mundo interior, repleto de religiosidade e fenômenos espirituais. Talvez por esse motivo tenha se dedicado em suas pesquisas e em sua obra compreender como se dá a conexão entre esses dois universos, para que a pessoa se sinta completa. Esses aspectos de sua personalidade foram provavelmente legados da figura materna. Dessa forma, em 1907, publicou um livro que se tornou um clássico, chamado Psicologia da Demência Precoce, e a partir deste passou a relacionar-se com Freud através de correspondências. Inicialmente, a relação dos dois era bastante intensa. Há relatos de que em seu primeiro encontro conversaram por mais de 10 horas. Assim sendo, Freud e Jung passaram a trocar inúmeras informações que serviram de base para seus trabalhos, principalmente para o segundo, que chegou a ser considerado o herdeiro de Freud. No entanto, por volta de 1912, a relação que era fraterna sofreu um colapso. Freud e Jung romperam os vínculos. Isso porque Jung negava a teoria da libido e o papel desempenhado pela sexualidade infantil postulado por Freud. Além disso, houve outras situações de discordância, onde a vaidade do mestre se sobrepôs à ciência, tal como um episódio no qual Freud se nega a dizer algumas informações a Jung,
em um momento no qual esse interpretava o sonho daquele, alegando que perderia a autoridade que possuía. What about you? You have a dream to report? I had a most elaborate dream last night, particularly rich. Let's hear it. I'd love to tell you, but I don't think I should. I haven't known. I wouldn't want to risk my authority. Outro ponto discordante era o fato de que Jung baseava seus estudos em parapsicologia e simbolismo, ferrenhamente confrontados por Freud. You mustn't think I have a closed mind. I have absolutely no objection to your studying telepathy or parapsychology to your heart's content. But I would make the point that our own field is so embattled that it can only be dangerous to stray into any kind of mysticism. Don't you see, we have to stay within the most rigorously scientific confines. You all right? Yes, but I can't agree with you. Why should we draw some arbitrary line and rule out whole areas of investigation? Precisely because the world is full of enemies, looking for any way they can to discredit us. And the moment they see us abandon the firm ground of sexual theory to wallow in the black mud of superstition, they will pounce. As far as I'm concerned, even to raise these subjects is professional suicide. Porém, o ápice desse rompimento foi a publicação do livro Metamorfose e Símbolos da Libido por Jung. Após essa publicação, Jung abandona a teoria psicanalítica. Nesse momento, Jung entra em uma fase depressiva de sua vida. É nessa fase que inicia um trabalho de autoanálise. Além disso, foi nesse período que Jung elaborou a maior parte das noções que pertenciam à sua concepção psíquica, tais como o inconsciente coletivo, arquétipos, a interpretação dos sonhos junguiana e boa parte de sua abordagem terapêutica, que chamou de psicologia analítica. Agora que já sabemos quem são eles, vamos aprofundar um pouco mais no assunto. Porém, para que se entenda os sonhos, que é o objetivo desse vídeo, precisamos entender primeiro um pouco do que é o inconsciente. Nos livros Psicopatologia da Vida Cotidiana e a Interpretação dos Sonhos, Sigmund Freud mostra que há um significado nos esquecimentos e outros atos falhos, e nos sonhos, que não está em geral aparente, de imediato. O fato de haver esse significado, mas ao mesmo tempo em que ele não seja transparente ao indivíduo, sugere que nossa mente seria como um iceberg, sendo que a ponta seria o nosso consciente e a parte submersa o inconsciente. O conceito de inconsciente, para Jung, se contrapõe ao conceito de subconsciente ou pré-consciente de Freud. O pré-consciente seria o conjunto de processos psíquicos latentes, prontos a emergirem para se tornarem objetos de consciência. Assim, o subconsciente poderia ser explicado pelos conteúdos que fossem aptos a se tornarem conscientes, determinismo psíquico. Já o inconsciente seria uma esfera ainda mais profunda e insondável. Haveria níveis no inconsciente, mesmo inatingível. Jung acredita que, além deste aspecto, o inconsciente possui todo o material que está por trás do consciente, sendo impossível explicá-los apenas por repressões, uma vez que, se fossem retiradas, a pessoa possuiria uma memória inigualável. Além desses materiais que ficam por trás do consciente, o inconsciente também possui componentes que ainda podem alcançar o consciente, e também conteúdos que podem ser originados dele mesmo, a partir de associações de materiais internos. Esse inconsciente está sempre a agrupar e reagrupar conteúdos psíquicos. Enfim, chegamos aos sonhos. Todos prontos? Vamos lá. Iniciando seus trabalhos nos estudos oníricos, Freud acredita que o sonho é uma atividade psíquica organizada e que sua produção é própria de quem sonha e não provém de uma fonte estranha a ele, imposta de fora como deuses ou demônios. A partir do estudo dos sonhos e da ligação dos sonhos, fantasias e sintomas, Freud conseguiu dimensionar a importância do papel que a vida onírica desempenha não apenas na psicopatologia, mas também no funcionamento psíquico normal. O sonho, apesar de parecer aleatório,
somente faz sentido quando cada imagem ou fala participa de uma associação com lembranças da vida do sonhador em questão. Ou seja, apenas o sonhador tem acesso ao conteúdo que se relaciona com os fatos do sonho. Por isso, se torna um material de difícil compreensão quando estudados em contextos isolados. Ou seja, para possível análise, ele deve ser visto no contexto da terapia de fala ou associação livre. Freud atribuía grande importância aos sonhos, como sendo um meio de revelar o inconsciente. Porque ao dormirmos, o nosso consciente está desprevenido. As ações em nossos sonhos, interpretadas corretamente, dão uma clara indicação dos desejos reprimidos e ansiedades alojados em nosso inconsciente. Não. Você está interessado não é em seus bonitos olhos, é em seu dinheiro. Em seus sonhos, a moça que pensa ser a minha filha é a prima rica que seus pais queriam que desposasse. O estrume de vaca é um símbolo de dinheiro. E também pode representar sujeira. Dinheiro é sujeira. Uma coisa desprezível. Também é uma coisa que deseja. Porque sempre foi a necessidade do dinheiro para se casar que o fez querer ver seu pai morto. O senhor me enoja! Porque o senhor me transformou no pai que quer que se case com a prima rica. Está zangado por isso. É o que traz de volta todo o conflito de sua mente. Freud acreditava que os sonhos eram o ponto de partida para o conhecimento dos conteúdos inconscientes, que se mostrariam a partir da reflexão do paciente. Jung entra em conflito com esse pensamento por acreditar que o sonho não é o ponto de partida para o conhecimento desse conteúdo. Qualquer manifestação do inconsciente pode ser um caminho para o acesso a esse conteúdo, a partir de símbolos que retomem a nossa lembrança de alguma informação inconsciente, ou até mesmo uma conversa. Apesar disso, Jung considera que os sonhos têm uma função própria, mais especial e mais significativa. A consciência, quando em contato com o sonho, tem a tendência de rejeitá-lo. Por isso, o fato de o indivíduo nem sempre reagir bem ao ter que admitir um pensamento inesperado originário de um sonho. Por esse fato, Jung percebeu que as histórias conscientes, quando relatadas, têm um começo, um meio e um fim, diferentemente dos sonhos, que possuem dimensões de espaço e tempos diferentes. É necessário entendê-los sob todos os aspectos. Então, os sonhos são considerados por Jung como o mais acessível e fundamental material para investigar a faculdade humana e produzir símbolos. Muitos sonhos apresentam imagens e associações análogas a ideias, mitos e ritos primitivos. Esse fato torna essencial a compreensão da tendência do homem de construir símbolos e a participação dos sonhos para expressá-la. Para Jung, o simbolismo dos sonhos possui tanta energia psíquica que se torna necessário prestar atenção ao mesmo. Jung acreditava que esse conteúdo primitivo era parte integrante da psique coletiva, denominando esse conteúdo de arquétipos, podendo ser observado em toda parte, diferente de Freud, que considerava esse conteúdo resíduos arcaicos. Nesse caso, esses conteúdos seriam apenas resíduos de conteúdos conscientes. A função dos sonhos, então, seria estabelecer uma balança psicológica, produzindo um material onírico que reconstitui, de maneira sutil, o equilíbrio psíquico total. Jung chama esse fator de função compensatória. O sonho serve para compensar certas deficiências da personalidade do indivíduo, prevenindo o mesmo de continuar no mesmo rumo. Essa prevenção explica o sentido científico dos presságios, originários do sonho. Nesse caso, esses revelam conteúdos do inconsciente que têm um longo histórico e que, pelo fato de o consciente estar isento da informação desses conteúdos, que podem ser perigosos, o inconsciente tenta transmiti-los através dos sonhos, indicando uma situação que ocorreria mesmo sem o sonho alertar o indivíduo. Sonhos recorrentes podem indicar uma tentativa de compensação por algum defeito particular que existe na atitude do sonhador em relação à vida. Pode datar de um traumatismo que tenha deixado alguma marca, ou até mesmo a antecipação de algum acontecimento importante que está para ocorrer. Então é isso. Espero que tenha sido claro. Buscamos explicar as diferentes abordagens oníricas de Freud e Jung, bem como o conceito de consciente para ambos. Obrigado.